Pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um alimento muito popular e, ao mesmo tempo, pouco compreendido pela sociedade: o milho. Para muitos, o milho serve apenas para pipoca ou para fazer um creme de milho. Mas, na realidade, a importância dessa cultura milenar vai muito além. Cerca de 70% do milho no mundo é destinado à alimentação animal. E isso não o torna menos importante. Se hoje temos proteínas acessíveis, como as aves e os suínos, isso só é possível porque o Brasil é um grande produtor de milho. E para conversar sobre esse assunto pautado pela ciência, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Israel Pereira Filho, que é mestre em fitotecnia e atua como pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo há mais de 40 anos. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. É um prazer, Nicolas, poder participar do seu podcast. Doutor, para a gente começar aqui do começo, o milho é uma cultura milenar, né? Ele já foi encontrado lá no México há muito tempo atrás, mas os milhos de hoje eles são bem diferentes desses milhos cultivados antigamente. Como é que se deu essa evolução do milho? Na verdade, você disse bem que o milho é milenar. Então, ele surgiu há mais ou menos aí 7.500, entre 12 mil anos atrás, e ele foi seguindo os caminhos de uma evolução natural. Ele tem como base mãe um milho, um tipo de um pasto, de um capim, que deu a origem a ele, e com a evolução e o melhoramento genético, nós chegamos hoje a esse tipo de milho. Ele passou por várias fases de evolução natural ou pelo melhoramento genético pela mão do homem, né? Então, nós já tivemos milho, por exemplo, que era uma espiga que tinha os grãos envolvidos com palha. Esse milho chamava tunicata. Então, você pegava uma espiga e todos os grãozinhos eram envolvidos com uma palha. Hoje você vê que é uma espiga só, né, envolvido com uma palha e os grãos soltos, né, ali dentro, nas fileiras. Então, com o melhoramento e o passar dos anos, nós chegamos nesse milho que nós temos hoje, né? Mas tudo isso graças ao melhoramento genético. E como é que foi se dando esse melhoramento genético? O senhor citou que foi através do homem. Mas como é que começou a fazer isso? O homem começou a selecionar as variedades que mais interessavam? Como é que isso... Na verdade, isso aí tem também a mão do índio, né? Que os índios astecas, que também já usavam o milho na antiguidade como um dos seus principais alimentos, e que eles guardavam esses alimentos nas pirâmides, nos locais onde ele podia ter essa semente por muitos e muitos anos guardada, sem perder o poder germinativo. E através disso aí também houve a parte de mutações genéticas espontâneas, que foi trazendo o milho para essa fórmula que nós temos hoje. E depois que passou alguns anos, alguns melhoristas do passado começaram então a trabalhar no milho para chegar nessa forma de hoje. Então, na verdade, é melhoramento mesmo, é a genética que foi fazendo isso daí juntamente com mutações espontâneas da natureza. E doutor, o senhor atua há mais de 40 anos nessa área, né? No Brasil, o milho já é uma cultura um pouco mais nova, né? Até porque o Brasil é um país mais novo. Como é que se deu essa evolução do milho no Brasil, da produtividade, e que isso tem muito a ver também com a Embrapa, né? Na verdade, mesmo até um pouquinho antes do advento da Embrapa, mas já existia os institutos de pesquisas que já vinham trabalhando já com milho, mais na fase de variedades, não de híbridos,
E com a entrada, com a criação da Embrapa, e isso daí se tornou uma forte opção para a produção dos híbridos. Então, para você ver, há mais ou menos uns 20 anos atrás, a Embrapa já estava, a Embrapa já está com 40 e poucos anos, esses materiais, eles ainda eram híbridos, mas, assim, híbridos com pouca expressão de produtividade. Com a entrada da Embrapa, depois de um certo período, a Embrapa começou a trabalhar com os materiais, com híbridos, na época ainda eram os híbridos duplos, mas que tinham um potencial genético de produtividade bastante elevado. E ainda não existia, nessa época, as multinacionais de semente que hoje existem no Brasil, são bastantes, né, e bastante produtivas, com materiais de alto gabarito. Isso despertou nessas empresas o poder também de fazer materiais altamente produtivos, altamente responsíveis à parte de adubação, água, luz, né? Porque a gente sabe que a produção agrícola, ela nada mais é do que uma exploração racional da energia solar. Então, com isso, foi melhorando as cultivares. O que é as cultivares? As plantas foram melhorando, o nível, por exemplo, de inserção foliar, as folhas ficaram mais eretas, as plantas não caíam muito, elas não tombavam, elas tinham menos folha, e com isso daí elas passaram a ser umas plantas mais responsivas, mais produtivas. E com isso, com o advento e o melhoramento genético, a biotecnologia, principalmente a biotecnologia é bastante importante nessa fase para esse desenvolvimento, para nós chegarmos a essas cultivares que nós temos hoje no mercado, isso foi muito importante. Então, de 20 anos para cá, nós tivemos um salto em genética e melhoramento, não só do milho, mas de outras culturas também, mas no nosso caso aqui é o milho. Então, nós tivemos aí aumentos expressivos a cada ano que passava com relação à produtividade do milho. Então, você vê hoje nós temos cultivares de milhos com potencial de produção genética em torno de até 18 toneladas, que nós já produzimos isso hoje no Brasil, em algumas regiões onde tem a alta tecnologia e o pessoal trabalha com irrigação. Esses materiais, esses milhos híbridos, que no passado tinha um nível de produtividade abaixo de 3, 4 toneladas, hoje eles estão aí produzindo até 18 toneladas. Isso com o advento da Embrapa, de universidade e outros institutos de pesquisas. E, doutor, em termos nutricionais, também houve algum tipo de evolução? Sim, na verdade, houve evolução também nutricional. O milho, ele tem um teor de proteína em torno de 8, 9%. Na verdade, esse teor não aumenta. O que aumenta é a qualidade da proteína. Então, o melhoramento também fez também com que essa qualidade da proteína fosse melhorada. Então, nós temos uns milhos chamados QTM, são milhos de alto teor de proteína, ou de alta qualidade de proteína, não é o teor, a qualidade da proteína. E são milhos hoje utilizados para a parte de produção animal, ou também até para alimentação de populações de baixo teor de nutrição, né? Temos também, que a Embrapa criou há pouco tempo, uns milhos chamados Bioforte, que esse milho é um milho também com alto teor de carotenoides, né, que é o precursor da vitamina A, que também é utilizado para essas populações de baixa nutrição, né? E nós temos até aqui, posso mostrar para vocês, isso aqui foi uma cartilha que nós fizemos para esse milho biofortificado, que está sendo usado mais nessas regiões marginais, tipo, não marginal do sentido da palavra, mas de pobreza, né? Mais no Nordeste, essas áreas assim. Então, são materiais que a Embrapa criou para melhorar, então, a qualidade nutricional do milho. E hoje nós temos outros milhos também com alto teor de óleo, que é para a indústria.
milhos com alto teor de serosidade, milhos com alto teor de etanol, para produção de etanol mesmo, né? Então, o milho hoje é uma planta excelente em termos de nutrição, em termos de valor econômico, de uma maneira geral, é um excelente grão. É bem aí que eu queria entrar. Doutor, as pessoas, elas, principalmente nas cidades, né, que não tem tanto contato com a produção de alimentos, elas têm a ideia que o milho serve apenas para pipoca, ou para comer aquele milho verde na praia, ou para fazer um creme de milho. E, na verdade, a grande parte do milho, ela é destinada para alimentação animal, né? E em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, também para a produção de etanol, né? Que é um combustível limpo. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho desses usos, da importância do milho, principalmente no nosso caso aqui, para a produção animal, né? Frango e porco, basicamente milho e soja processado, né? Exatamente. Então, no nosso caso aqui, como não foge do resto do mundo, a nossa maior a utilização do milho, em torno de 60%, 65%, é utilizado para a produção de ração, que é a geração de carne, né? Para frango, porco, os bovinos e etc. Além disso, também nós entramos também agora há pouco tempo já também na produção de etanol de milho. Então, nós já temos algumas usinas nos estados do Mato Grosso, ali, onde é a maior produção de milho, já também com produção de etanol. Além disso, o milho ele tem uma infinidade de atividades que ele pode ser utilizado. Ele é utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria química para a produção de tintas, essas tintas para veículos, tem algumas parte química dele, que até, por exemplo, o pessoal da NASA usa também, e para esses voos espaciais. Então, é um tipo de alimento, de grão, que tem uma infinidade de utilização infinita. Não se perde nada do milho, porque quando você colhe a planta, o sistema radicular fica no solo, transforma em matéria orgânica, o milho se colhido na planta inteira para ração ou para silagem, ele é utilizado a planta toda. Você pode ter também uma silagem só colhido na espiga, o resto da planta volta para o solo, ele volta na forma de adubo, então não se perde. E outra infinidade de coisas que pode ser feita, como essa parte de como é que fala? Essas coisas de brinde, que é feito com palha, essas coisas todas, né? E a parte de alimentação, ela é total. Então, além da parte de grãos, que nós chamamos de commodity, nós temos também os milhos especiais. O que são milhos especiais? É o milho verde, é o milho doce, é o pipoca, é o mini milho, aquele mini milho pequeno que você vê no supermercado, que nós chamamos de baby corn, né? Que também é um tipo de forma para a indústria alimentícia, em forma de conserva. Então, o milho ele tem uma gama de utilização muito grande. E no caso do milho verde, que o pessoal conhece mais, né, e do pipoca, porque está presente aí na mesa de todo mundo praticamente diariamente, então é um tipo que tem várias formas, que é utilizado por todo mundo. Então, a importância desse grão, desse cereal, é enorme. E, doutor, o senhor está falando dessas várias utilizações. Para cada utilização, existe uma variedade específica. Por exemplo, o milho pipoca é um, o milho do etanol é outro, ou é o mesmo milho que você pode dar várias destinações a ele? Na verdade, o pipoca ele é um pouco diferenciado do milho verde, do milho grão e do milho para etanol. Na verdade, o milho grão, ele faz o etanol, ele faz o milho verde e ele faz o milho silagem. O que transforma um pouquinho é a formação de grãos da espiga, né? Vou explicar para você. No caso do milho grão, não importa muito se ele é, por exemplo, grão duro, semiduro ou é grão mole, né?
ou semidentado. Existe essa forma de textura para o milho. No caso, por exemplo, do milho para silagem, é um milho que a gente colhe ele com teor de umidade em torno aí de 70, 80, 90% de umidade, e ele precisa ter uma conformação de uns grãos mais profundos, então a gente chama de grão dentado. Mas se você quiser deixar ele para grão duro também, para exportação, essas coisas, não tem problema nenhum. No caso do milho verde, o milho verde segue mais ou menos o mesmo padrão do milho silagem. Então, o milho que serve para silagem, ele serve também para você colher como milho verde. As características da espiga e do grão são basicamente semelhantes. Embora hoje o cidadão, o mercado do milho verde, ele é um pouco mais exigente. Então, ele exige uma espiga, por exemplo, com grãos profundos, igual também da silagem, mas com grãos um pouco mais claro, com sabugo claro. Vou te explicar o porquê desse negócio desse sabugo claro, que é um negócio bastante interessante. Porque às vezes você vai para uma praia e você vai lá, chega a ter muito milho verde vendendo na praia. Então, muitas das vezes você olha, passa e tá aquele panelão lá, o cara fervendo o milho para cozinhar e tal, aí a água está um pouco escura. Muitas das vezes o cara fala, não vou comprar esse milho não, porque essa água está suja, o cara está fervendo o milho na água suja, cozinhando. Mas não é. Na verdade, é porque o sabugo, ele é um sabugo meio rocheado e ele elimina aquela tinta na hora que está fazendo a fervura para o cozimento. Então, o que acontece? O mercado de milho verde, ele teve que trabalhar, a parte de genética dele, teve que trabalhar para que esse sabugo fosse um sabugo claro. Porque na hora que você cozinha, isso não interfere naquela coloração, né? Então, você vê que são detalhes pequenos, mas que influenciam na parte de comercialização, né? Então, no caso do milho verde, né, são grãos profundos, grãos mais claros, e com o sabugo também claro, né? Então, são coisas que o melhoramento, a genética, a pesquisa, verificou isso, então trabalha hoje milho exatamente para milho verde. Então, existe no mercado hoje, se vai olhar no mercado, tem cultivares de milho, híbridos de milho para milho verde. Como assim tem para a parte de silagem, que é hoje a silagem também é bastante utilizada em termos da alimentação animal, para leite ou para carne. Então, também tem no mercado hoje bastante cultivar de milho voltado basicamente para silagem, né? E temos ainda também, eu falei para você, esse aqui é um material que nós fizemos para milho verde, né? Não sei se você está dando para ver direitinho aí, tá? Então, é um livro que explica tudo sobre a parte de milho verde, tanto da parte de produção quanto da parte de utilização do milho verde, tá? Então, isso aí acho que o pessoal já entende bem, também o pessoal quando vai no Ceasa comprar, já sabe como escolher o milho verde, tudo direitinho, né? Tem um outro material também que é com milho verde, que é o milho doce, né? Esse milho doce é um milho que, no Brasil, ele não tem muita utilização para consumo in natura. Ele é mais para a indústria, né? Que é aqueles milho verde de latinha que a gente compra para fazer uma série de quitandas em casa, né? Mas o milho doce, ele tem umas características diferenciadas do milho normal. Por quê? Ele tem um teor de açúcar bastante elevado, né? Enquanto que o milho normal, doce, verde, ele tem o teor de amido um pouco mais elevado do que açúcar. Então, no caso de você fazer especiarias de milho verde, por exemplo, no caso do milho verde, você pode fazer pamonha, pode fazer curau. No caso do milho verde doce, você não faz isso. Por quê? Porque o milho verde doce, o teor de açúcar é maior do que o amido, então esse baixo teor de amido não permite que você faça pamonha, faça curau, porque não dá liga em função do amido. Tem baixo teor de amido. Mas é um material muito gostoso de comer cozido, não sei se você já experimentou isso, mas aqui no Brasil, praticamente o pessoal come milho verde, é milho comum mesmo, não come o milho comum, o milho verde, como nos Estados Unidos, né? Então, mesmo sendo um material
muito gostoso, o pessoal ainda, o público ainda não percebeu que o milho verde doce é mais gostoso de comer, de saborear, né, do que o milho verde comum. Nós também fizemos uma publicação de milho doce. Também está no mercado isso daí, para quem quiser, produtor, né? Os produtores utilizam muito isso daqui, esse tipo de milho, para produção e também para a utilização do milho verde doce. E no caso do pipoca, o pipoca também sofreu evolução genética no Brasil. Até uns tempos atrás, todo o milho pipoca que nós tínhamos no mercado e para a produção de semente era importado, ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Agora não, agora hoje nós temos já empresas, especialmente ou principalmente lá no estado do Mato Grosso, nos dois Mato Grosso ali, já produzindo a semente do milho pipoca nacional. E já com bastante evolução, mais produtivos e mais que se enquadra no que o produtor quer. E essa semente de milho pipoca, ela tem umas características que é bastante importante que tem que ser observada, porque a pipoca, não sei se você já viu, às vezes tem uns piruazinhos, né? Aquelas pipoquinhas que não arrebentam. Então, aquilo ali não é desejável pelo comércio e nem pelo consumidor. Então, o melhoramento trabalhou no sentido de eliminar aquelas sementinhas que não arrebenta. Então, nós temos hoje um índice de aproveitamento dele tem que ser em torno de 40. O que é esse 40 quando você faz a medição na semente? Então, isso aí é muito fácil de explicar. Vou te explicar. É o seguinte, você pega 40 copos de pipoca, aliás, um copo de pipoca tem que dar um copo de milho, vamos dizer assim, da semente. Vou explicar melhor. Um copo da semente tem que dar 40 copos de pipoca arrebentados. Entendeu? Então, esse índice de aproveitamento do arrebentamento da pipoca é isso daí. Então, uma pipoca, para ser boa, ela tem que ter esse índice de 40. Abaixo disso, ela é uma pipoca que não vai estourar bem, né? Então, a pipoca, ela para estourar, você tem que colocar ela numa vasilha com óleo a 180 graus. Os grãozinhos têm uma câmarazinha interna e quando isso é aquecido a 180 graus, elas explodem, então forma aquela que a gente chama de flor de pipoca, que é a partezinha que a gente come, entendeu? Muito bom. E, doutor, entrando agora um pouquinho num outro assunto que o senhor comentou, que é do etanol. O Brasil, ele é uma potência da cana-de-açúcar também, né? Que é muito eficiente para a produção do etanol. O milho, ele é tão eficiente quanto a cana-de-açúcar? Ele é um concorrente, enfim, economicamente viável para a cana? Ou a cana ainda é um pouco superior para o etanol? Não, a cana ela vai continuar reinando por muitos e muitos anos, porque, na verdade, o rendimento de álcool, de etanol no milho, ele é bem abaixo do que o rendimento de etanol no caso da cana. Então, por exemplo, em torno de 50% o rendimento de etanol no milho, na cana é 80%, é um negócio fantástico. Então, é muito difícil o milho derrubar a cana com relação à parte de produção de etanol. Mas é uma fonte que nós também podemos utilizá-la para complementar a nossa produção de etanol de combustível verde. E doutor, a gente está falando bastante aqui até agora dessa parte prática do milho, da produção. Queria entrar também um pouquinho na parte anterior, na parte do desenvolvimento, da pesquisa do milho. A gente sabe que a transgenia ela contribuiu muito para o aumento da produtividade do milho no Brasil, para a melhoria das variedades, dos cultivos. Mas mesmo assim é uma tecnologia muito mal vista pela sociedade, né? Muito criticada por alguns. Aí eu queria saber do senhor, como é que a transgenia contribuiu para a evolução do milho no Brasil e também se essa é uma tecnologia segura para o consumo?
Bom, a gente tem visto aí que tudo que é produzido hoje de milho, na verdade, é com milho transgênico. Então, existe essa desconfiança de que milho transgênico faz mal para a saúde, mas até hoje não foi comprovado pela ciência que esses materiais, tipo no caso do milho, no caso da soja, teve algum problema ou influenciou em algum problema de saúde para o consumidor. Isso não tem nada provado. Muito pelo contrário, a transgenia ela tem trazido grandes benefícios para a produção, especialmente porque a transgenia ela veio para a produção de milhos com resistência aos insetos, principalmente no caso das lagartas, né, que é a lagarta, por exemplo, a lagarta da espiga, é uma praga mundial e ela dizimava grande parte das lavouras no mundo inteiro. E com a transgenia, com o evento da transgenia, dos eventos que foram colocados no milho, hoje, por exemplo, nós temos praticamente todas as cultivares de milho resistentes aos ataques das lagartas, tanto lagartas da parte aérea quanto lagartas de solo, né? Então, com isso daí, o que aconteceu? Muitas das vezes as pessoas acham que a transgenia aumentou o potencial de produtividade de uma cultivar de milho. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que foi? Foi que ela permitiu que as lagartas não atacassem as lavouras e, com isso, então, nós tivemos mais plantas, né, sem ataque de lagartas e plantas que poderiam não ter produzido em função de ser atacadas por lagartas, e que nesse caso, então, são plantas que foram viáveis, né, que não tiveram ataque da praga, então, por isso, produziram. Então, o que você tem? Vamos dizer que se você tivesse uma lavoura de 1 milhão de pés e que nesses 1 milhão de pés, em uma área que foi atacada por lagarta, 50% da área foi atacada. A outra que tinha transgênico não foi atacada. Então, você vê que, na verdade, não é o potencial produtivo, sim, porque aquela parte da lavoura escapou ou não foi atacado pela lagarta e fez com que, então, aumentou a produtividade, né? Então, na verdade, não é o potencial, mas sim porque aquela lavoura não foi atacada pela lagarta e permitiu que mais plantas produzissem grão. É isso, então. Bom, com relação à parte de eventos, hoje no mercado, basicamente, todo o milho produzido no Brasil, basicamente, 70%, quase 80% é plantado com milho transgênico, né? Existe realmente um segmento que não aceita transgenia. Isso não é só aqui no Brasil, mas como em outros países do mundo também, né? Então, para isso, tanto as empresas de pesquisa, como no caso da Embrapa, as empresas multinacionais, as universidades, elas trabalham também com o melhoramento genético convencional, para atender essa parte que não aceita o milho transgênico como alimentação ou humana ou alimentação animal. E no caso hoje, por exemplo, da alimentação animal também, há uns tempos atrás, a maioria dos milhos que eram produzidos para silagem eram milhos normais ou convencionais. Hoje, basicamente, todos os milhos que é voltado para silagem, para alimentação animal, ou para carne ou para leite, também são transgênicos. Então, você vê que hoje o mercado todo ele trabalha com transgênico. E isso vai perdurar e vai melhorar cada dia mais. O melhoramento descobre um evento que possa melhorar a planta em termos de, por exemplo, ataque de inseto, ou que a planta fica resistente, por exemplo, a alguns produtos que controlam a planta daninha, né? No caso, por exemplo, nós chamamos de plantas RR. São essas plantas RR, elas são resistentes aos herbicidas, algum tipo de herbicida, né? E pode controlar as plantas daninhas. Então, hoje nós já temos associado os eventos para controle de pragas
e evento para controle dos herbicidas. Então, não tem como escapar mais disso. Eu acho que daqui para frente é só mesmo trabalhando. Vai existir esse grupo que vai ser resistente à transgenia, mas a gente acredita que isso daí já não tem volta mais. E doutor, o senhor disse que algumas variedades elas são resistentes às lagartas. Então, isso de alguma forma pode ter contribuído para a redução do uso de agroquímico na lavoura também? Sem dúvida. A transgenia, nesse caso, ela contribuiu também com a melhoria do ambiente, porque com o uso desses materiais resistentes, a gente diminuiu sensivelmente a quantidade de produtos químicos que eram colocados nas lavouras para controle das lagartas. E, doutor, o senhor citou também que 70% do milho é transgênico, mas 30% ainda tem o melhoramento convencional, porque alguns setores não aceitam o transgênico. Quais são esses setores? Quem que ainda não aceita o transgênico? É algum segmento específico ou é um comprador específico? Na verdade, eu falei 70, mas assim, esse negócio, essa variabilidade, é uma variabilidade muito grande aí com relação. Então, assim, em torno de 70% a 80% já usa o milho transgênico nas lavouras do Brasil. Quer dizer, a maior parte é transgênico. Agora, existe esse segmentozinho. Esse segmento é o pessoal que não acredita, que acha que o milho transgênico pode trazer algum mal para a saúde, né? Embora eles vejam que todo mundo alimenta com grande parte da população está alimentando com produtos advindos de sementes, no caso do milho, transgênica, e no caso de soja, no caso, por exemplo, óleo de soja também, que a gente é altamente utilizado, né? Mas não se sabe por que alguns desses segmentos não aceitam, não só aqui no Brasil, como fora do país aqui, alguns países aí não aceitam de jeito nenhum, né? Mas, na verdade, acho que é questão só mesmo de tempo para essas pessoas mais futuramente aceitar esse efeito da transgenia. E existe variação no preço do milho transgênico para o milho não transgênico, seja no preço de custo do produtor e no preço de venda depois ao consumidor? Na verdade, os milhos transgênicos, no caso, por exemplo, do mercado de sementes, os milhos transgênicos são mais caros, transgênicos são mais caros do que os milhos convencionais, né? Isso fica só na parte de semente só, porque quando passa para a parte de grãos, em caso de mercado, supermercado, essas coisas, não tem diferença não. É só na parte de semente mesmo, porque para você produzir o híbrido transgênico, você gasta mais. O investimento maior do que num convencional. Então, por isso, a semente é uma semente mais cara. Chega a custar, às vezes, até 3 vezes mais. E ainda assim, o produtor topa pagar mais caro por ele por causa da produtividade. Topa exatamente porque ele vai gastar menos na parte de agroquímicos. Perfeito. E, doutor, agora entrando numa outra crítica aqui também que tem por parte dos ambientalistas, que é a questão da monocultura, né? O milho, apesar dele ser produzido também por agricultores familiares, a grande parte dele é produzido por grandes produtores, altamente tecnificados, com produção mecanizada, e aí sempre vira aquela velha história, né? Ah, não, que a monocultura é prejudicial ao meio ambiente, pode causar o esgotamento do solo, acaba com a biodiversidade. Como é que é isso na prática? A monocultura realmente é nociva para o meio ambiente? Na verdade, a monocultura ela é nociva para o meio ambiente? Não. Vamos dizer assim, ela é mais nociva para o próprio produtor. Por quê? Porque quando você começa a produzir um determinado tipo de planta numa área só, vamos dizer no caso do milho, o que acontece? Há uma proliferação de doenças para o milho, insetos, né?
A parte de fertilidade do solo também, ela vai ficar prejudicada. Então, o que a gente recomenda? O que é recomendado? É que faça a rotação de culturas. O que a rotação de culturas vai fazer? Ela vai fazer, por exemplo, ela vai interromper um ciclo de doença, porque você tira, por exemplo, uma gramínea, que no caso é o milho, né? E entra com uma leguminosa, que no caso é a soja ou feijão, né? E isso daí você interrompe o ciclo de doença do milho, o ciclo de praga do milho e até de plantas daninhas. Porque quando você muda de planta, por exemplo, de espécie, as espécies de doenças são outras, as espécies de insetos também são outras, embora possa ter até alguns insetos que atacam as duas, tanto o milho quanto a soja e tal, mas no caso, por exemplo, do solo também, você vai, quando você tira o milho e coloca uma leguminosa, você está colocando uma parte de nitrogênio que essa leguminosa possa tirar do ar atmosférico e jogar no solo, né? A gente chama de nitrificação. E com isso, então, você melhora a condição de doença, de pragas e de melhoria do solo com relação à rotação de cultura. Na verdade, acaba sendo melhoria do ambiente, porque você passa a diminuir, por exemplo, algum produto químico que você teria que jogar no milho, com exceção, porque a parte de doença ia ficar muito maior, e aumentar também a quantidade, a população de pragas, né? Você teria que colocar mais adubo no solo, porque o solo ia ficar mais empobrecido, porque seria exaurido, né? Então, quando você faz essa troca de espécies de uma gramínea para uma leguminosa, ou seja, de um milho para uma soja ou para um feijão, você está melhorando as propriedades físicas e químicas do solo e está melhorando o ambiente, porque você está controlando, por exemplo, parte de doenças e de pragas, de uma e de outra. Quando você tira milho, você controla a de soja ou de feijão. Quando você tira a soja e feijão, você controla do milho. E com isso daí você diminui a aplicação de produtos químicos. Na verdade, está aí o meio ambiente. E no Brasil é uma praxe, né, essa rotação de cultura. Não existe essa que o cara só planta milho ou só planta soja. Não, na verdade é uma praxe. E hoje os grandes produtores, até o pequeno produtor já entende isso. Ele não pode ficar só plantando milho, milho, milho. Ele sempre planta um feijão, no caso do pequeno planta feijão, tira feijão, planta milho. Isso se a condição de ambiente dele ou da região dele permite, porque às vezes não permite, né? No caso no Nordeste, por exemplo, é meio impossível fazer esse tipo de rotação. Mas já voltando para a parte do sul do país, onde você tem chuvas mais regulares, né, a condição climática é melhor, já dá para fazer isso. Então, no caso do milho produzido em grandes extensões da soja, é sempre feito com rotação de cultivo. E, doutor, já entrando aqui na nossa reta final, eu queria olhar um pouco para frente agora também. Quais são as pesquisas hoje em andamento aí na Embrapa relacionadas ao milho? Como é que vai ser o nosso milho do futuro? O que vocês estão fazendo por aí hoje? Na verdade, a gente continua trabalhando ainda com essa parte de transgenia, porque a gente acredita que ainda vamos ter algum transgênico com relação à parte de doenças, né? Porque não temos. Nós temos hoje com relação à parte de controle de pragas, mas de doenças não. Então, a gente anda trabalhando com essa parte, né? Verificando se a gente vai ter algum evento transgênico que vai controlar a doença. Por outro lado, também nós estamos trabalhando também com materiais de milho mais tolerantes à seca, né? Então, possivelmente a gente vai ter mais futuramente alguns cultivares de milho, algum híbrido de milho que vai tolerar mais ao déficit hídrico, né? A gente sabe que anualmente a gente tem o problema de o déficit hídrico, o veranico que a gente fala, né? Que acontece sempre ou fevereiro ou janeiro de cada ano, né? E isso daí, então, quando acontece, às vezes pode reduzir bastante aquela previsão de produção que a gente tem de um ano para o outro com relação à parte de produção de grãos. Então, se a gente tiver algum material desse já com mais tolerância, isso daí pode diminuir
essa interferência desse período seco e fazer contribuir que a gente não perca tanto em produtividade. Então, são esses. Agora, tem outras pesquisas que a gente faz também, com a parte de biofertilizantes, que a gente está trabalhando também, tá? Então, mais voltado para a parte biológica. Então, tem uma série de ações futuras que vai beneficiar a cultura do milho, até de outras culturas também. Essa questão do controle biológico é uma coisa que vem avançando muito também no Brasil, né? Já tem Exatamente. um controle biológico eficaz na cultura do milho? Tem com essa parte de ataque de lagartas, né? Hoje a gente tem umas vespinhas que soltam na lavoura, né? Antes que a lagarta entre, a gente tem que estar fazendo o produtor tem que estar fazendo uma avaliação da lavoura para ver se ainda não tem um ataque muito intensivo, né? Porque quando às vezes o ataque já está muito intensivo, no caso do milho convencional, é claro, né? Então, o que pode ocorrer? Fica difícil, às vezes, você, com o controle biológico, fazer um controle adequado da lavoura. Então, o produtor fica sempre em vigilância e, nos primeiros sintomas, ele solta essa população de vespinha. Tem também outros insetozinhos, né, que pode ser colocado, algum vírus também. Então, solta isso no meio da lavoura e há um controle eficiente, no caso da lagarta do cartucho. Muito bem. Doutor, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, a entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e com certeza também para os nossos ouvintes que vão começar a olhar o milho agora com outros olhos. Obrigado mais uma vez. Obrigado e disponha. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.